Presidente, vereadores, comunidade presente aqui no plenário. Eu não lembro qual era a sessão solene que teve aqui no ano de 2012, que eu convidei o vereador Nando. Tinham várias crianças aqui, mas eu não lembro qual era a sessão solene. Não sei se o senhor lembra. E eu convidei o vereador Nando para protocolar comigo esse projeto, que institui a Câmara Mirim no âmbito do município do Rio Grande. E por quê? Para que nós consigamos, dessa maneira, desenvolvendo esse projeto aqui na Câmara, trazer as crianças para a Câmara de Vereadores. Uma coisa que não se pode, que tem que se falar aqui na casa, o vereador Renatinho, quando presidente, ele sempre teve uma preocupação com essa questão. Desenvolveu uma cartilha voltada para o público infantil, para justamente buscar com essa cartilha, através das visitas realizadas pelas escolas, explicar de uma maneira mais fácil para as crianças como é o funcionamento da Casa Legislativa. E isso é muito importante, para que desde pequeno se forme cidadãos na nossa cidade, né? Então, eu vejo como esse projeto de lei, né, e agora nós estamos chegando aí, né, no Dia da Criança, agora nesse mês de outubro, então seria importante que nós conseguíssemos instituir essa Câmara, nessa Câmara de Vereadores, a Câmara Mirim, no âmbito do município. Não tem. Existe a Câmara Jovem. Câmara Jovem é uma coisa, Câmara Mirim é outra. Tenho certeza. Eu olhei o projeto e eu não sei por que o nosso projeto, vereador Nando, foi engavetado, foi arquivado, porque já existia um projeto do vereador, na época, Cláudio Dias, com a Câmara Jovem. Câmara Jovem é uma coisa. Mirim é para crianças. Né? Podemos fazer também a da terceira idade. Até era importante, tem vários que participam aqui, né? E aí nós teríamos também... Né? Não, teríamos também a Câmara... Aí a Câmara Jovem já existe, só não está em vigor, não está acontecendo. Agora, o que nós queremos é despertar nas crianças a importância que tem o vereador para a sua comunidade. Né? E nada como um projeto desses para isso. Então, isso não é novidade. Existem várias outras câmaras pelo país afora, a Câmara Mirim. Então, eu peço aí aos meus colegas vereadores que a gente possa instituir. E eu sempre levo como exemplo como as crianças não têm a noção, na sua grande maioria, não todas, muitas. Eu já lhe dou uma parte, vereadora. Eu vou pedir, se o vereador João ou o vereador Vavá se inscreve para me dar o tempo. Eu agradeço o vereador Vavá e agora eu lhe cedo a parte, então, porque senão eu só teria 1 minuto e meio para... A Câmara Federal tem o deputado por um dia também, né? A Assembleia também faz isso, mas a Câmara Federal faz isso com muito afinco todos os anos. Tem o deputado por um dia, né, onde crianças do Brasil inteiro são selecionadas e vão até o Congresso Nacional e propõem projetos ao Congresso Nacional para que sejam avaliados pelos deputados. E dali, daquele dia, sai uma avaliação de todos os projetos apresentados, eles indicam para o Congresso Nacional alguns projetos naquele dia apresentados. Era isso que eu queria colaborar. Se Vossa Excelência quiser meu tempo, eu posso lhe ceder. Tá bem, eu agradeço. Né? O vereador Vavá já me cedeu o tempo, eu acho que é suficiente. Se eu precisar, eu peço para o senhor, então. Mas, na verdade, né, realmente, né, as crianças podem vir, podem participar, podem colocar suas propostas e, quem sabe, então, a gente também pode seguir o exemplo da Câmara Federal e avaliar essas propostas e aí, então, torná-las efetivamente realidade no nosso município. E eu sempre observei a questão, principalmente, das crianças, porque as crianças é que sempre levam a informação para dentro de casa, na maioria das vezes. Né? Aquelas oficinas, muitas vezes, que as crianças participam, né? Os meus filhos
chegam em casa contando, olha, mãe, aconteceu isso no colégio, é a feira de ciência. Então, são coisas importantes e que, muitas vezes, é a maneira... A senhora passa a contar com o tempo do vereador. Vá. Obrigada. É a maneira de levar a informação até o adulto, que muitas vezes está trabalhando, né, o dia inteiro e não consegue absorver. E a criança absorve. A criança tem esse potencial. Né? Tanto que a criança não precisa nem fazer curso de computação, né? Ela dá um banho em qualquer adulto usando o computador. E me chamou muito a atenção numa oportunidade em que eu já contei essa história aqui, né? Mas quando aí eu estava primeira-dama e fiquei à frente da campanha do agasalho, né? Como coordenadora. E a primeira ação que fiz naquele momento foi buscar, através das escolas particulares, a adesão à campanha do agasalho. Por quê? Porque nas escolas particulares, né, as crianças têm um poder aquisitivo maior. Portanto, tem mais condições de ter um agasalho bom, de ter uma roupa, né, para poder, assim que deixasse de servir, repassar aquelas crianças que não têm. Então, eu fui a todas as escolas particulares do município e fiz uma visita convidando essas escolas a participarem. E fiz questão de passar nas salas de aula, naquele primeiro ano. E isso foi muito importante, porque a campanha teve uma arrecadação muito grande de roupas infantis, o que é muito difícil. É muito difícil conseguir. E aí, naquela primeira sala de aula, eu escolhi a escola que eu havia estudado, que era o Cantinho Infantil, hoje tem um outro nome, e era aqui na Duque de Caxias. E a primeira sala que eu estive, de alunos, eu falei a respeito da campanha do agasalho. Conversei com as crianças, pedi que elas colaborassem, né, porque com certeza elas teriam agasalhos que não serviriam mais e que poderiam repassar a outras crianças através da campanha do agasalho. E uma das crianças, né, depois que eu terminei de falar, eu perguntei se alguma criança tinha alguma dúvida em relação ao que eu havia falado. E aí uma das crianças levantou o dedo e disse assim, tia, eu quero saber o que é primeira-dama. Claro, porque a professora havia me apresentado, nós estamos com a primeira-dama do município, ela veio conversar com vocês. Eles escutaram tudo, mas eles não sabiam o que era a primeira-dama. Não sabiam quem era, o que era. E ali, a partir dali, nas outras salas de aula que eu passei, eu mudei o discurso. Eu já cheguei me apresentando e falando o que era a primeira-dama. Né? Que eu estava a primeira-dama do município, porque este título cabia à esposa do prefeito. E a partir daí, eu observei também que o quanto as crianças querem aprender, o quanto elas querem colaborar, contribuir, né? E muitas vezes falta informação. Então, algumas vezes, e a gente sabe que nós somos, hoje é o dia do vereador, né? E nós somos políticos, e eu sempre digo que sou política, eu detesto político que diz que não é político, porque, para mim, é hipocrisia. E eu sempre que eu me dirijo, em qualquer reunião, a primeira coisa que eu digo, eu sou política. E por que a gente, né, alguns políticos têm esse receio da palavra? A palavra política assusta. Porque ela é tão, e agora eu vou usar uma palavra que não é muito boa a gente usar, mas eu não vejo outro sinônimo. É uma imagem, o político tem a imagem tão denegrida, tão mal falada, que realmente para nós, algumas vezes, é difícil se dizer que é político. Né? E nós temos que quebrar esse estigma. Porque existem maus políticos e existem bons políticos. Como em toda a profissão, como em toda a área, existem bons professores e maus professores. Existem bons cidadãos e maus cidadãos. Então, nós temos que mostrar... o vereador Cláudio Costa me cedeu já o tempo, eu agradeço e vou utilizar. Então, nós temos que mostrar, através de projetos como esses, as coisas boas que podem ser feitas. As coisas boas... Por exemplo, eu, estando vereadora, pertencendo ao PMDB, eu sou, vamos dizer assim, entre aspas, oponente política do vereador Nando. Em todo caso, em nenhum momento eu titubeei ao convidar o vereador Nando. Titubeei ao lhe convidar? Em nenhum momento.
No momento que nós estávamos emocionados com a apresentação das crianças, no mesmo momento, eu convidei o vereador Nando. Vamos fazer uma Câmara Mirim? Nós precisamos que as crianças tenham conhecimento de como é legislar, do que é legislar. Então, eu vejo essa oportunidade, para esta casa, uma oportunidade ímpar. De quem sabe, nós, independente das bancadas a qual pertencermos, irmos nas escolas e levarmos este projeto e fazermos o convite para a primeira sessão plenária Mirim. Então, eu acho que nós temos que começar a mudar esse conceito. Políticos, existem políticos ruins, mas existem muitos bons políticos. E nós temos que mostrar o quanto cada um de nós aqui pode fazer pelo município, pode contribuir. Nós não temos a caneta, mas nós podemos, através das indicações, dos requerimentos, dos ofícios, enfim, nós podemos sim mostrar, apontar caminhos. E eu sempre dizia aqui, quando não era oposição, e vinha aqui uma oposição ferrenha para essa tribuna, e eu sempre dizia, apontem os caminhos. É tão fácil falar, é tão fácil ser oposição. Eu estou achando, é muito fácil. É muito fácil ser oposição. Agora, apontar os caminhos é que é difícil. Claro, quando a gente já sabe o caminho, aí já fica um pouquinho mais fácil, né? Quando a gente já foi governo e já sabe, né, a direção, aí é mais fácil ainda ser oposição. Porque a gente sabe que erram pelo jogarem a pedra na vidraça dos outros e não jogarem na sua. Porque a gente tem que ter essa autoavaliação. O que eu erro? O que eu sou? O que eu faço? E às vezes falta. Às vezes o poder tem esse problema que eu acho muito maior do que qualquer político que responda a um processo, do que qualquer... O erro do poder subir. O erro de incorporar uma cadeira. Esse é o pior erro de um político. É ele incorporar, é ele ser. O político tem que estar, porque isso aqui é passageiro. A gente passa no crivo do voto de 4 em 4 anos. E eu não tenho problema com o número de votos. Eu cheguei aqui eleita por quase 4.000 votos na primeira vez. E hoje estou eleita pela metade, por menos da metade. E sou a mesma vereadora e a mesma Lu Compiani que era antes. Com mais experiência, com mais sabedoria. Errando ainda, errando. Erro sim. E não tenho vergonha nem medo de admitir. Mas aprendo com os meus erros. E isso deve ser mostrado para as crianças também. Que o político pode errar. Que o político pode e tem o direito de errar. Mas que ele pode muito contribuir quando ele acerta e até mesmo quando ele erra. Então, eu faço aqui o apelo dos meus colegas para que a gente aprove essa Câmara Mirim e que a gente possa despertar nesses jovens para que, quem sabe, sejam os novos políticos de amanhã, né? Os novos políticos de amanhã que aprendam as melhores coisas que nós fazemos aqui, que fazem na nossa Assembleia do Estado, lá no governo federal, as melhores coisas, que aprendam e que, quem sabe, se despertem na política, né? E a política, ela tem esse dom de que depois que se entra na política, aí, meu amigo, o seu pai foi vereador, né? Eu trabalhava aqui como assessora, né? E trabalhei por longos anos aqui como assessora, primeiramente do vereador Canelão, que é meu cunhado, e não é segredo para ninguém. Na época não existia o nepotismo. E depois trabalhei para a bancada do PMDB. Isso já tendo passado lá pela prefeitura, estando primeira-dama. E depois, então, resolvi concorrer a um cargo eletivo e hoje estou aqui, né? De pé,
como se diz, porque não é fácil. Não é fácil. Mas eu acho que nós temos que despertar a política já na infância, para, quem sabe, aí ter um futuro cada vez melhor. Porque são os políticos que fazem a diferença, né? E muitas vezes não são valorizados devidamente, mas são eles que fazem a diferença e que conseguem transformar. Os bons políticos conseguem transformar. Obrigada. Obrigado, vereadora. Lu?